Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Ressuscitou o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas e quis morrer pelo rebanho, aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Segunda-feira, dia 5 de maio. Aqui estamos iniciando mais esta semana útil na presença do Senhor, com o coração agradecido por tudo aquilo que a sua bondade nos faz vivenciar. Nessa terceira semana da Páscoa, somos chamados ainda mais a fazer essa experiência do ressuscitado. Ressuscitado que promove vida, nos dá a participar da vida divina e nos possibilita, é claro, sermos anunciadores desta mesma vida a qual nós tomamos posse cada dia de nossa existência. No dia de hoje nós queremos mandar o nosso abraço a Franciele Cristina, ao Arthur Andreata, ao Marcos Fernando, a Miquese Belmiro, a Maria Ambrósio, a Francislene Paulino e ao Ledesmar José Valger, esses que fazem aniversário no dia de hoje. Nosso abraço, nosso carinho, os nossos votos de muita saúde, muitas bênçãos a cada um de vocês. Que a bondade de Deus continue guiando, iluminando seus passos. A você também que reza pela sua saúde física, sua saúde espiritual, a você que passa por alguma tribulação, tudo isso colocamos aqui neste nosso momento de oração. A autoestima é fundamental para que possamos amar o próximo. Aprendemos pela palavra de Deus que devemos amá-lo como a nós mesmos. Portanto, primeiro se amar, para depois doar-se, mas com todo cuidado, a fim de não nos tornarmos narcísicos. Para cultivar a autoestima, é preciso ter uma consciência de que fomos criados por Deus de maneira única e especial, porque Ele próprio nos valorizou e nos ama. Não há outro privilégio maior do que ser filho do Criador. E quando nos batizamos, recebemos todas as bênçãos e atenções de um verdadeiro Pai. Nós não somos acidentais, pois, como nos diz São Paulo, fomos escolhidos por Ele desde a fundação do mundo para sermos filhos adotivos e herdamos a mesma herança de Jesus Cristo, a glorificação. Na atualidade, infelizmente, muitas pessoas sofrem com a depressão, não encontram mais sentido para existir ou vivem em função do outro e da sociedade da aparência. Se colocarmos Jesus como centro da vida, vamos descobrir os nossos dons e pô-los a serviço do próximo. Elevaremos a nossa autoestima sem perder a humildade e viveremos na verdadeira alegria. Oremos. Deus nosso Pai, nós vos louvamos e agradecemos por nos terdes assumido como filhos pelo sacramento do batismo. Dai-nos a graça de descobrir os nossos dons e colocá-los a serviço do próximo, para que assim possamos viver na alegria, sem nunca dar espaço para as tristezas em nosso coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E para a nossa reflexão no dia de hoje, meus amados, temos o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas em Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão e depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus?
Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A dinâmica, meus amados irmãos e irmãs do Evangelho, é muito clara. A multidão procura Jesus porque vê em Jesus algo diferente. Só que elas não conseguem, a multidão, as pessoas não conseguem fazer um passo a mais. Olhar para além daquilo que Jesus transmite. Param simplesmente daquilo que é externo. No milagre. O milagre da multiplicação dos pães, ou seja, barriga cheia, está tudo certo. E a comunhão? E a partilha? E de fato a presença que o Senhor é junto aos seus? Isso muitas vezes acaba ficando em segundo plano. Queremos muito e às vezes nós achamos que nós prestamos culto ao Deus do milagre. Não é assim que as coisas funcionam. Nós voltamos sim o nosso olhar para o Senhor na certeza de que Ele nos leva a algo que é muito maior. Então por isso que o pedido desse evangelho, sem dúvida alguma, precisamos ultrapassar aquilo que os nossos olhos veem, lançar o nosso olhar para os sinais que Jesus realiza, porque aí nos faz chegar, é claro, aquilo que é o sobrenatural, o transcendente, a presença de Deus mesmo. Então não vamos buscar a Jesus por necessidade, busquemos a Jesus por adesão. Por necessidade, nós podemos muitas vezes nos decepcionar. Decepcionar por quê? Porque nós colocamos as nossas expectativas naquilo que Deus oferece a nós. E nós sabemos muito bem que Deus não está para cumprir ou para saciar as nossas expectativas. Nós nos colocamos a caminho para sermos cada vez mais conforme o desejo dEle, e não aquilo que nós imaginamos. Então o pedido de hoje é esse, que nós possamos nos esforçar para irmos além. É claro, o pão físico ele é importante, mas mais do que o pão físico é aquilo que nós vamos exercendo interiormente e buscando interiormente também e também externamente realizar pelo desígnio de Deus. Que a palavra de hoje então nos conduza nessa semana e que nós possamos de fato sermos aquilo que Deus quer e que nós possamos buscar a Jesus não por necessidade, mas por uma adesão profunda que passa por um coração generoso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, meu irmão, minha irmã. Desejo a você uma ótima semana, uma excelente segunda-feira e amanhã estaremos aqui. Até lá.